muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política. O videocast da JFTV busca receber vereadores e membros da sociedade para discutir temas importantes, mas sempre com um tom coloquial, como um bate-papo. Recebemos hoje no Café com Política representantes regionais do Rotary Club Internacional. Me acompanha neste café Nívia Regina Auriano Cordeiro, governadora do Distrito 4521. Além do seu trabalho voluntário, Nívia é advogada, pedagoga e professora universitária. Ela trabalha também na área de gestão de pequenas e médias empresas. Completando a mesa, recebemos o vice-governador Marcelo Gonçalves Pereira, governador assistente que é de Juiz de Fora do Rotary Club do Distrito Industrial. Profissionalmente, Marcelo desempenha a função de engenheiro eletricista. Convidados prontos e apresentados, é hora de batermos um papo e tomarmos um bom café. Começa agora o Café com Política. O Rotary Club é uma organização internacional de voluntariado, formado por profissionais e líderes comunitários que se unem para prestar serviços humanitários. Entre os objetivos estão a promoção da ética nas profissões e o fomento à paz e à boa vontade entre os povos. O Rotary foi fundado em 23 de fevereiro de 1905 em Chicago por Paul Harris e mais 3 amigos. Portanto, o Rotary é sendo uma das mais antigas organizações de serviço do mundo e comemora 120 anos neste mundo. Uma data muito expressiva. Nívia, explica pra gente como é que funciona essa instituição tão importante a nível mundial. Bom, primeiro agradecer a gentileza do convite de estarmos esclarecendo para a comunidade, o que é o Rotary e a sua importância, notadamente nas cidades de fora que ora nos acolhem. Bom, o Rotary é uma organização não governamental presente em 35 mil clubes presentes no mundo e ele une voluntários para prestar serviços às comunidades. E o cunho desses serviços são ações duradouras. Então, somos voluntários de diversas áreas profissionais, diversas ocupações, que dedicamos um pouco do nosso tempo para melhorar a vida das pessoas, a vida da comunidade e, com isso, melhorar a vida do mundo. Esse é o Rotary Club. Tá certo, Nívia. E você, Marcelo, você que é representante dessa sede aqui em Juiz de Fora, fala para nós sobre o trabalho que é exercido aqui na nossa cidade. Então, nós temos vários projetos. Cada clube, nós temos 5 clubes de Rotary aqui em Juiz de Fora. E cada clube ele faz os seus projetos. Nós temos clubes, nós temos bancos de cadeira de rodas que emprestamos para as pessoas necessitadas. Nós apoiamos uma entidade, atendemos, fazemos projetos pontuais quando chega para a gente essa necessidade. Então, são vários projetos. Nós temos projeto hídrico, nós temos projetos ambientais. Meu clube tem um projeto de plantação de árvores, de bosques. Nós temos hoje 7 bosques, mais na faixa de uns 3.000 árvores já plantadas. Então, a gente trabalha atendendo a comunidade e o meio ambiente também. Tá certo. E você, Nívia, eu gostaria que você falasse, você que é governadora, Sim. Governadora do Distrito 4521. Quais são as cidades que são abrangidas aí por esse distrito? Bom, primeiro deixar claro assim, que o Rotary, ele não obedece à divisão geográfica do Brasil, dividido em estados. Nós somos 31 distritos no Brasil e esse distrito às vezes ultrapassa a fronteira de um estado para outro. Em Minas Gerais, nós temos parte de 4 distritos. O distrito 4521, ele é 100% mineiro. Nós ocupamos uma área mais ou menos de 2/3 do estado de Minas Gerais. É uma vasta extensão, é um super distrito, porque nós estamos desde a divisa de Minas com Bahia, Minas com Espírito Santo, Minas com Rio de Janeiro e todo um vale, aí Vale do Aço, Vale de Jequitinhonha, então, são mais ou menos 72 cidades e são 85 Rotary Clubes nesse distrito 4521 de Rotary International. Tá certo. E como que é feita essa comunicação entre os distritos?
Bom, o ano rotário, só para vocês terem uma ideia, ele é diferente do ano civil. Uma gestão em Rotary, no mundo todo, começa no dia 1º de julho de um ano e encerra no dia 30 de junho do ano subsequente. Em todo o mundo é feito a troca de gestão, desde o presidente da presidente de Rotary International até o presidente do Rotary Club. Para facilitar essa comunicação, o primeiro ato de uma governadora, no caso, né, distrital, é conhecer os seus liderados. Então, nossa primeira missão, praticamente um semestre, nós viajamos por todo esse distrito. Eu percorri visitando 85 clubes. Comecei dia 15 de julho do ano passado e terminei mais ou menos no dia 15 de dezembro. Então, com isso, a gente passa a conhecer a região. E o clube, o Rotary Club, ele tem que atuar localmente. O Rotary International, ele pensa e atua globalmente. Mas em cada cidade, ter um Rotary Club significa que tem pessoas, voluntários, que se preocupam em melhorar a vida daquela cidade. Então, para gerir tudo isso, o governador, a governadora visita todos os Rotary Clubs nessas cidades, né? Tem cidades como aqui em Juiz de Fora, nós temos mais de um Rotary Club, a minha cidade, Sete Lagoas, nós somos 4 Rotary Clubs, e para nos ajudar, nós temos a figura do governador assistente. Então, isso facilita a comunicação. E é claro, nós estamos em um mundo globalizado, muito virtual, e a gente se comunica por todos os meios disponíveis de comunicação. E eu sou uma governadora que eu gosto de conversar com todos os meus companheiros, porque nós somos companheiros. Nós nos reunimos, às vezes, no café da manhã, no almoço, no jantar, porque a mesa nos coloca como iguais. Independentemente da área de atuação profissional, ao lado tem um engenheiro eletricista, do outro lado temos médicos, professores, diversas profissões, diversos voluntários que ao redor daquela mesa ali está pensando em fomentar o companheirismo e em como melhorar a vida da comunidade, tecendo principalmente parcerias. Tá certo. Uma coisa que você estava comentando aqui, antes da gente entrar no ar, né, aqui na conversa, nos bastidores, é que vocês se chamam de companheiros, não é isso? Isso, somos companheiros, né? Algumas entidades são denominadas irmãos, né? Nós somos companheiros. Então, nós estamos ao lado um do outro, caminhando junto, colaborando em como melhorar a vida do outro. E temos projetos grandiosos no mundo e localmente, e acaba que eles se interligam. O pensamento do Rotary é prestar serviços humanitários. Como que nós podemos, aqui em Juiz de Fora, impactar a vida do mundo? E nosso lema maior, a nossa bandeira número 1 é a erradicação da poliomielite no mundo. E muitas pessoas não se preocupam com isso. Foi uma pergunta que o Zé Márcio, que é o presidente, né, da Câmara de Vereadores, ele nos fez, mas o Brasil não tem casos de poliomielite. Não tem, mas se nós não tomarmos cuidado, poderá ter. E o Marcelo fez um comentário muito pertinente. Essa geração de hoje não sabe o que é a poliomielite, não lidou, não conviveu com ela. Talvez os nossos pais, os nossos avós, eles conheceram o que é a poliomielite. Mas só para a gente fazer uma analogia, um paralelo, basta lembrar da época da pandemia, Covid-19. O vírus começou lá no exterior e muita gente falou, não temos que preocupar aqui no Brasil, está lá do outro lado do mundo. E bastou uma pessoa contaminada entrar num avião, num navio, e todo mundo viu, de repente, conviver com uma pandemia. Se nós não tomarmos cuidado, e o olhar, essa preocupação do Rotary, nós podemos voltar a ter que conviver com a poliomielite. E é um vírus, ele é mortal. Por isso, a grande preocupação do Rotary a nível mundial e localmente com relação à vacinação das crianças. Inclusive, nessa semana, nós estamos na campanha também de reforçar a conscientização da vacinação, porque a única forma de prevenir é pela vacinação. Então, a gente, todo ano, dia 24 de outubro, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a poliomielite. Porque, como é um vírus, ele transmite principalmente por via oral.
E com isso afeta principalmente o sistema nervoso da parte de baixo, né, da cintura para baixo, atingindo as pernas. Então, algumas pessoas devem se lembrar de pessoas que usam pernas mecânicas, né, aquela dificuldade para andar, porque a paralisia infantil afeta principalmente os órgãos inferiores. E aí as pessoas, uma criança, ela é privada de andar. Então, pensa como que foi esse trabalho no passado. E como o Brasil ele conseguiu erradicar a poliomielite, então as pessoas às vezes se tornam, de certa forma, displicentes com relação a atualizar o cartão de vacinação. Por isso, o Rotary, ele celebra parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde e com os outros Rotarys e até outras entidades, como o Lions Club, todos somos parceiros. A gente busca lembrar os pais, os responsáveis de levar as crianças para vacinar e colocar o cartão em dia. Isso é tão interessante que quando nós estamos nessa ação, nós descobrimos que não são só as crianças que estão deixando de atualizar o cartão de vacinação. Muitos adultos, vacina da gripe, nós tivemos da Covid-19 e vacinas que são fundamentais para evitar que outras doenças voltem. Por exemplo, o sarampo. Então, tem pais que esqueceram e acaba que não vacina. Então, essas campanhas que a gente tem como bandeira End Polio Now, acabar com a poliomielite, continuar fazendo com que o Brasil continue a não ter casos de paralisia infantil. Então, nesse momento, a gente faz a campanha da multivacinação. Então, nessa semana, nós também estamos lembrando os pais para fortalecer, atualizar os cartões de vacinação, inclusive deles próprios, dos adolescentes e das crianças. Então, essa é a nossa bandeira número 1. Então, a gente consegue gerir todo esse distrito, que é uma vasta extensão geográfica, por meio dos nossos governadores assistentes, dos presidentes dos clubes. Tá certo, Nívia, muito obrigada. Agora, Marcelo, eu gostaria de saber o que te motivou a ser membro do Rotary Clube aqui em Juiz de Fora. A Nívia já contou que para ser membro do Rotary é preciso ser convidado, né? Mas a partir do convite, né, o que motivou você a fazer parte? Então, eu conheci um amigo que ele fazia parte do Rotary e um dia que chamou para participar de uma reunião. E foi uma reunião até de companheirismo, que a gente chama lá. Era no restaurante, um jantar. Achei aquilo ali assim, muito pouco para o que era que eu estava esperando. Uhum. Mas na próxima reunião, né, na sede, eu comecei a participar e comecei a entender o que era o Rotary, né? Esse ideal de servir. Eu sempre tive vontade de participar, mas nunca tinha sido convidado, mas também não procurava o Rotary. E quando eu fui convidado, falei, acho que essa é a hora de eu entender e entrar para o Rotary. Mas aí comecei, sem saber, você entra numa instituição, você não sabe o que né, como funciona. E o Rotary, ele tem muitos treinamentos, muitas palestras, muitas conferências, e eu comecei a participar. E fui envolvendo, e foi me motivando cada vez mais. Como eu te falei, nós temos um banco de cadeira de roda, que é um projeto do meu clube, e ele tem uma gestão separada dentro do clube. E eu fui presidente desse banco 6 anos seguidos. E ali eu tive muito contato com as pessoas que necessitavam de uma cadeira de roda. E dali para frente, eu acho que cada dia mais eu sou apaixonado pelo Rotary, entendeu? Adoro servir, entendeu? Dedico, né, eu ainda trabalho ainda, não sou aposentado, mas eu dedico vários tempos do meu tempo para o Rotary, entendeu? Então, eu adoro, tá? Eu sou muito motivado a ser Rotary. Quais ações que você já participou que mais marcaram a sua participação dentro do Rotary, Marcelo? Então, olha, o banco de cadeira de roda foi um que me marcou muito. Eu já participei muito de ação social, onde em Sarandira, né, um distrito daqui de Juiz de Fora, fazendo carteira de identidade, levamos médicos, levamos dentistas. Então, são várias campanhas que nós já fizemos. Eu faço muita campanha de fraldas, né, para as instituições. Eu, às vezes, até fora do clube, eu vejo junto com meus amigos,
e recolho um dinheiro, compra essas fraldas para doar. Então, sim, são várias ações, né? Mas o banco de cadeira de roda, para mim, foi o que me marcou muito. E que eu tive muito contato com a pessoa que estava precisando. Que eu ia na casa da pessoa, buscava, levava, entendeu? Então, eu tive uma cadeira especial para uma criança que ele só queria uma cadeira para ir para a escola e ele não tinha. Então, isso emociona muito. São quantos clubes que Juiz de Fora tem hoje? Juiz de Fora nós temos 5 clubes de Rotary. Esse nosso distrito, ele é dividido em 18 áreas. Eu sou governador assistente de uma área dessa, que é a área 14, que contempla os 5 clubes de Juiz de Fora e o clube de Lima Duarte. Tá certo. Quantos associados? Olha, se você juntar Juiz de Fora, hoje deve ter uns 120, mais, uns 140 associados nessa minha região, tá? Tá certo. Vamos falar agora sobre essa comemoração dos 120 anos do Rotary Club, gente. Uma data muito importante. Sim. Uma data marcante. Com certeza. Né? De uma associação que faz o bem, que preza o bem. Verdade. Eu gostaria que vocês falassem pra gente sobre as principais conquistas que o Rotary conquistou até o momento. Bom, então vou falar primeiro a nível global e a gente vai chegando a nível regional e localmente. Bom, a nível mundial, o Rotary, para que ele possa atingir o maior número de beneficiados, primeiro a gente tem 2 lemas que são os nossos propósitos em Rotary. Dar de si antes de pensar em si. E mais se beneficia quem melhor serve. Somos companheiros, então esse sentimento que o Marcelo teve quando uma criança queria uma cadeira de rodas para ir para a escola, a gente sente também quando você doa para um hospital fraldas geriátricas, porque é um item que ele ali é perecível. Então, há uma necessidade crescente. Então, quando o Rotary chega e melhora aquele ambiente, ou faz uma captação da água da chuva para melhorar a vida de uma escola, então são realizações locais. Então, a nível mundial, o Rotary ele tem a Fundação Rotária, que é o braço financeiro do Rotary. Nós realizamos ações por isso que para ser rotariana a gente precisa ter essa vontade de servir, mas a gente também precisa lembrar que nós, enquanto rotarianos, precisamos contribuir para a Fundação Rotária. E com esse dinheiro, além de bancar vários testes para detectar o vírus da polio em todo o mundo, depois gostaria de voltar para falar sobre que nós ainda temos 2 países, ainda que tem a existência da poliomielite, por isso que o mundo todo precisa estar em alerta. Nós temos, então, a Fundação Rotária, que a gente busca contribuir, investir para que ela possa ajudar todo mundo. 2 exemplos recentes da atuação da Fundação Rotária. Naquela tragédia do Rio Grande do Sul, a Fundação Rotária, né, que nós temos no Brasil e temos no exterior, contribuiu com mais de 2 milhões de reais para ajudar as pessoas que foram vítimas daquela tragédia. E muitos Rotary Clubes, muitos rotarianos foram para lá ajudar. Fizemos uma campanha a nível mundial, principalmente de Brasil, para prover aquelas pessoas dos itens fundamentais, que eram água, alimento, roupa, remédios. E tivemos agora, no mês finalzinho de janeiro, em janeiro, 2 cidades que foram fustigadas por enchentes, que foi Coronel Fabriciano e Ipatinga, né, que teve lá uma tromba d'água e causou assim, vários problemas, várias pessoas desabrigadas, pessoas que perderam tudo. Imediatamente, então, aquela comunicação que você perguntou, como que é feito? Imediatamente, o presidente do clube, a gente tem que ter um canal aberto, pronto para conversar com as pessoas, porque a gente está ali para servir. E o governador assistente daquela região, junto com o presidente, trouxeram para a governadoria essa demanda. Aí pegou o telefone e ligou: governadora, nossa cidade está arrasada, uma tromba d'água sem precedentes aqui. Como que o Rotary pode ajudar essa cidade, essas pessoas? E nós estamos falando em Ipatinga, Coronel Fabriciano, Dionísio, então várias cidades. Imediatamente nós entramos em contato com a Fundação Rotária e conseguimos uma linha que a gente chama de subsídio global, que é para desastres
decorrentes de causas naturais. Conseguimos uma verba de US$28 mil e R$150 mil. E semana passada foram entregues para essas famílias que tem todo um protocolo, tem que ter comprovação, nota fiscal, porque a gente precisa prestar contas, né, porque é o mundo todo ajudando. O Rotary Clube de Ipatinga fez a entrega de camas de casal, de solteiro, fogões com o botijão de gás, geladeiras, armários para algumas famílias que perderam tudo. E foi um trabalho realizado em parceria com a prefeitura, com várias entidades locais. Então, nós temos a Fundação Rotária e nós temos 7 áreas de atuação. Então, desde a prevenção de doenças, né, como é o caso da polio, nós temos na área de educação um projeto que foi muito bem trabalhado no Brasil, que é o projeto Lighthouse, que é o Farol do Saber, alfabetização de adultos. Olha, essa emoção que o Marcelo sentiu quando uma criança recebeu uma cadeira de rodas é a mesma quando um adulto vira para a gente e fala assim: eu consigo agora pegar um ônibus sozinha. Porque eu ia pegar o ônibus, eu não sabia ler que ônibus era aquele. Agora não, agora eu sei. E aí são pessoas mais simples que não tiveram acesso à educação. E os voluntários do Rotary, junto com parceiros da comunidade, eles se unem para alfabetizar. E é a coisa mais linda quando você pega, às vezes, uma avó, uma tia, e eles começam a ler. E aí você descobre que nós temos poetas ali, que gostam de declamar poesias, mas a maior emoção é escutar da pessoa que hoje ela não precisa ter vergonha de sair de casa, porque ela sabe pegar um ônibus, sabe onde descer, sabe olhar o preço de uma verdura, de uma fruta, sabe contar dinheiro. Então, isso para a gente é o maior retorno. Então, nós temos 7 áreas de atuação. Uma delas, né, como já falei, prevenção de doenças, nós temos a saúde materno-infantil, tem um projeto muito interessante aqui, inclusive que vai estar concorrendo a um prêmio na nossa conferência, que é daqui de Juiz de Fora, vou deixar para o Marcelo contar. Nós temos desenvolvimento comunitário, que você incentiva o fomento para que as pessoas tenham uma profissionalização, que é um outro projeto. Está muito concorrido, convido que vocês conheçam os 8 finalistas. Então, não vou falar cidade, mas os voluntários se juntaram com uma comunidade, com vários bairros, e como no Rotary tem profissionais aposentados da área de elétrica, eles, então, passaram a dar cursos de capacitação profissional. Com isso, antes de terminar o curso, vários já estavam empregados. Então, esses são os trabalhos. E tem a 7ª área, que é o meio ambiente, que o Marcelo já contou, que tem... Quantos bosques, Marcelo? Nós temos 7 bosques com mais de 3 mil melhorando o meio ambiente. Tá certo. Agora nós vamos conversar sobre uma importante conferência que vai acontecer nos próximos dias. Não é isso, Marcelo? Com certeza. De 1º a 4 de maio, nós temos uma conferência aqui no Trade Hotel, né, onde a governadora estão vindo aqui trabalhando muito para que saia tudo certo, né? Nós temos mais de 600 pessoas inscritas, né? Vamos chegar aí a umas 650 pessoas participantes. Então, e é um evento muito bonito, no qual ela falou, nós temos vindo representantes do nosso presidente, né, da nossa presidente de Rotary Internacional, e vem, né, de todo o nosso distrito, pessoas aqui de Minas Gerais, de outros distritos também, de outros estados, estão participando. E vai ser, o must, né? É o must. A governadora aqui pode completar. Nossa, mas realmente eu estou muito bom. emocionada de estar. Primeiro, a gente precisa registrar um agradecimento especial à cidade de Juiz de Fora, aos 5 Rotary Clubes de Juiz de Fora, a meu governador assistente, que assim não mede esforços para estar assim, atendendo. A cidade abriu o coração para receber rotarianos de todo o mundo, porque o representante da nossa presidente Rotary Internacional, a Steph Urick, ele vem do Reino Unido. Então, ele vem trazer a mensagem desta presidente. E ele para no Rio e depois vem para Juiz de Fora. A cidade abriu o coração para nos receber. E com isso, o Trade Hotel,
a equipe toda de prontidão. Então, já fiz umas 3 ou 4 viagens, além da visita oficial, que também aproveitei para conversar com os clubes. Todo mundo a postos para abraçar, coroar este ano rotário. Então, a nossa conferência vai acontecer do dia 1º a 4 de maio, no Trade Hotel. É um momento de celebrarmos um ano rotário, porque, como eu falei, o ano começa no dia 1º de julho e termina 30 de junho do ano seguinte. E, com isso, a gente apresenta... É um momento de estudo, de aprendizagem, mas principalmente de celebração e gratidão. Gratidão por termos a oportunidade de servirmos e gratidão a todos os parceiros, porque ninguém consegue nada sozinho, né? A gente precisa de mãos para nos ajudar. E não só os rotarianos, mas pessoas que os nossos amigos, como o Marcelo citou, os amigos dele, ele adora uma cavalgada. E ele faz campanha, e todo mundo, quando conhece esse trabalho do Rotary, quer ajudar. Então, é um momento de celebração. E, é claro, a gente também vai divertir, teremos um show artístico. Olha! Com o humorista, um stand-up, com o Paulo Araújo, que ele não é mineiro, mas ama a cultura mineira, então ele vem para abrilhantar o nosso evento. Teremos um coquetel de abertura, teremos um show com a banda de Juiz de Fora, porque a gente tem que prestigiar a cidade, que está toda pronta, nos recebendo, com a banda daqui, que é o Beatles Forever. Tá certo. E para fechar com chave de ouro, teremos um baile ao som da banda, aí é da minha cidade, Sete Lagoas, a banda Toque de Classe. Então, é um momento de rever os amigos, porque pensa, está vindo caravana lá de Jordânia, que é divisa de Minas com Bahia. Está vindo pessoas, companheiros de Espera Feliz, que é Minas com Espírito Santo. Além Paraíba, você atravessa uma ponte, você está no Rio de Janeiro. Então, está vindo rotarianos de todo Minas Gerais, do exterior, de outros estados. E aí a gente também tem, que é o coração do evento, o concurso de projetos. Porque nós temos, durante o ano rotário, a oportunidade de executarmos projetos e ações. A Polio é uma ação. Nós participamos de campanhas. Isso motiva, mexe com os rotarianos, mexe com a cidade. O projeto é onde a gente vê as ações duradouras. Exemplo, uma que nós estamos aqui construindo, e eu imagino que eu sairei dessa visita hoje, eu volto para Sete Lagoas com uma realização de que a Câmara de Vereadores fará uma parceria com os Rotary Clubes para adquirirem, por meio da emenda impositiva, uma máquina de fraldas e os insumos, para que o Rotary, com seus companheiros, né, com seus parceiros, possa fabricar fraldas geriátricas, fraldas infantis, absorvente para adolescentes das escolas públicas. Então, o Rotary, ele vai produzir esses itens para doação. Isso é uma ação duradoura, é algo que vai melhorar a vida da comunidade. E para a gente que está ali, nas visitas, eu aprendi a confeccionar fralda, eu fico muito feliz, porque a gente é capaz de fazer alguma coisa ali com as nossas mãos e atrair pessoas. Então, é uma celebração. E esse momento, esse concurso, ele chama Open Forum. Temos um edital que estava aberto desde 1º de novembro, e ele, 31 de março, encerrou, e os clubes apresentaram seus projetos para concorrerem. Foram classificados, homologados 22, e desses 22, 8 foram selecionados para concorrerem aos 3 prêmios, né? Além, mas o maior prêmio é participar, é fazer algo. E esses 8 estarão apresentando para um público, um corpo de jurados, que não são rotarianos, mas que são da cidade de Juiz de Fora, imbuídos em causas sociais. Então, é um projeto bem transparente. Então, esses 8 clubes, e um clube está participando com 2 projetos. Que bacana! Muito interessante, porque é um concurso de projetos, e não de clubes. E eles, então, todos puderam apresentar até 2 projetos, e eles estão concorrendo. São 8 projetos que serão apresentados, vai submeter a esse corpo de jurados, e aí serão premiados os 3 primeiros lugares. E aí temos independentemente da conferência ser realizada aqui, os primeiros avaliadores, que são diferentes em cada etapa, não são do distrito 4.521, são de outros distritos, e
um dos projetos é da cidade de Juiz de Fora, do Rotary Clube Juiz de Fora, cidade industrial. Então, que vençam os melhores projetos, mas vencedores somos todos nós que tivemos essa oportunidade de servir e a gratidão de estarmos ali assistindo o que pessoas com boa vontade podem realizar. E a gente acaba nos inspirando uns dos outros. Tá certo, Nívia. Agora, eu gostaria que você falasse para nós, né, para quem está assistindo, acompanhando o Café com Política, que quiser saber mais informações sobre o Rotary Club, quiser participar, né? Ok. Onde que ela pode acompanhar todas essas informações? Bom, então, primeiramente, né, a gente tem que agradecer esses canais que se abrem para a gente falar sobre Rotary e você vê que é empolgante. Eu ainda quero voltar um pouquinho para a gente falar sobre a presença das mulheres no Rotary, que a gente tem um déficit enorme ainda. Em 120 anos de história, nós estamos com a segunda presidente no cargo mais alto. Mas vamos falar. Primeiro, se você gostou dessa história, dessa realidade, dessa organização a nível internacional, em qualquer lugar do mundo que você ostentar esse distintivo, né? Então, eu tenho aqui que marca a gestão, que é o lema, a magia do Rotary. Qualquer lugar do mundo que você estiver com o seu distintivo, é isso que nos distingue em meio a tantos. Então, pode ser numa loja, num supermercado, você vê, você sabe, olha, aquele ali é meu companheiro, não estou sozinho. E temos vários casos, que aí é objeto para um outro programa, a gente contar como que o Rotary impacta a vida de quem serve. Mas, se você, a equipe, quem está nos assistindo, se interessou, entre em contato. Primeira coisa, gente, redes sociais. E o Marcelo vai dar os contatos daqui, mas coloca Rotary Club no Instagram, você tem Rotary Club do Brasil inteiro. O meu é Rotary Club Sete Lagoas. E aí você já entra em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, e você então já começa a conversar. E no site do Rotary International, tem lá, entre em contato conosco. Então, se você se interessou, você pode usar o site www.rotaryinternational.org e você pode demonstrar o seu interesse, que chega até a gente. Mas redes sociais é o que há. Então, venha conhecer, venha visitar, venha ser nosso parceiro. Algo que é muito simples, que os empresários podem nos ajudar, são a empresa cidadã. A empresa contribui com $1.000, que a gente coloca a moeda mundial, a gente precisa ter um parâmetro. Com $1.000 ela se torna uma empresa cidadã. E esses $1.000 vai ajudar toda a humanidade. Como esse dinheiro foi para o Rio Grande do Sul, como esse dinheiro foi para Ipatinga, vai ajudar países em que há a necessidade da intervenção do Rotary. Eu falo que, Brasil, nós somos premiados por termos um país tão belo. O representante vem do Reino Unido, ele quer conhecer as belezas do Brasil. Nesse curto tempo, ele vai ficar no máximo uma semana. Ele vai conhecer o Rio de Janeiro, que é o nosso principal cartão postal, e vem para Juiz de Fora. Ele vai conhecer a cidade. Os Rotaries daqui estão escolhendo um projeto para que ele visite. Então, somos um país premiado. Mas outros países, os rotarianos têm que levar vacinas no dorso de animais, barcos, e eles aplicarem. Aqui não, nós temos um sistema único de saúde, que muitas vezes não é valorizado e reconhecido, mas é o único país do mundo que tem. Nos outros países, em alguns lugares, os rotarianos têm que aplicar. Tem lugares que não tem escola, então eles pegam um ônibus e transformam numa van, numa escola ali, e vai ensinar as crianças. A água potável. Então, quem nos conhece, quem está nos ouvindo, um filtro de água faz uma grande diferença em alguns lugares. Porque aqui a gente abre a torneira, temos água, tem lugar que não. A água é salobra. Um filtro de barro é sinal, ali leva vida e saúde para aquelas crianças. Aquele copinho, aqui nós estamos tomando café, com essa xícara, com essa caneca maravilhosa. Eles não têm nenhum copo de plástico. Então, isso faz bem para a gente. E é algo que quem está nos assistindo pode nos ajudar. Então, pode ser como rotariano, pode ser como parceiro, pode ser como voluntário dos voluntários. Então, tem como, quem quer
consegue. Tá certo, Nívia, muito obrigada Eu pelas que agradeço. informações. Marcelo, nós vamos colocar aqui todas as informações para entrar em contato com o Rotary Club de Juiz de Fora, tá? Obrigada. Nós da JF TV Câmara queremos agradecer imensamente sobre a visita de vocês aqui nos nossos estúdios. Foi um encontro muito rico, conhecer um pouco mais sobre o Rotary, né? Essa associação que agrega tantas pessoas, não só em Juiz de Fora, mas também a nível mundial. Essa associação que está crescendo cada vez mais, né? Que levanta tantas bandeiras importantes. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam para prestigiar o Café com Política. Muito obrigada a você que nos acompanhou e se você quiser rever essa entrevista, é só acompanhar pelo YouTube da JF TV Câmara. Até mais!